Oi! Hoje eu vou mostrar como mixar um podcast no Reaper. Vamos lá? Beleza, esse é um dos temas mais pedidos e nesse vídeo eu vou dar uma sugestão, ou seja, vou mostrar possibilidades e não uma verdade absoluta em relação a mixar podcast no Reaper. Eu já gravei aqui uma brincadeirazinha, uma entrevista, onde eu entrevisto o Mickey, vamos dar uma escutada. Estamos começando mais um podcast, meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. É um prazer estar falando com você, cara. O prazer é todo meu. Tamo junto. Beleza. E a primeira sugestão que eu dou quando você for gravar um podcast é deixe um pedacinho de ruído, ou seja, um pedacinho de sala, de ambiência, para você conseguir reduzir depois com plugins de reduções de ruído. Então, eu, por exemplo, nessa primeira voz aqui, antes de eu começar a falar, eu deixei esse ruído aqui, ó. Ok, agora, na edição, eu sugiro você primeiro desligar o modo Snap to Grid, que é esse aqui, Disable, certo? Porque isso vai fazer com que você ignore as marcações de grid, de tempo, de metrônomo. Afinal, um podcast não é exatamente uma música que está conectada a um grid, né? A um BPM. Então, você pode desmarcar aí para fazer edições mais finas. Depois, eu aconselho você ativar o modo Ripple para todos os canais. Você clica uma vez para ativar o Editing per Track e clica mais uma vez. Agora sim, Ripple Editing All Tracks. Eu já tenho um vídeo mostrando como trabalhar com esse modo de edição, tá aparecendo no izinho acima à direita, mas basicamente funciona da seguinte forma. Quando esse modo está ativado, o que você fizer com um canal, você consegue atingir todos os canais. E por que eu quero isso? Porque não sei se vocês repararam, mas nesse trecho aqui, por exemplo, eu dei uma errada. Eu falei e ficou em silêncio e eu quero eliminar. Vamos dar uma escutada? Prazer tá falando com você, cara. O prazer é todo meu. Tamo junto. Então pronto. Eu quero eliminar daqui até aqui. E aí, se eu não tivesse com esse modo Ripple All e fosse apagar essa seleção aqui, ele ia apagar só essa e essa aqui ia se permanecer. Então, ia ficar desincronizado a resposta minha, né, com a resposta do Mickey. Então, uma vez que a gente está no modo Ripple, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar essa seleção apertando Shift S e vou apertar Del. Quando eu apertar Del, toda a conversa, inclusive a resposta do Mickey, passa para cá. Então agora a gente está com essa edição aqui, ó. Disney. É um prazer estar falando com você, cara. O prazer é todo meu. Tamo junto. E essa é a principal forma, a forma mais rápida de você editar, ok, um podcast. Coloca no Ripple All Tracks e vai apagando, selecionando e apagando. Com o S você faz um corte, que é o que eu fiz aqui, ok? Ou se você fizer uma seleção e apertar Shift S, ele faz um corte da seleção. E apertando o Del, tudo que está nos itens à direita, abaixo e acima, ele apaga junto. Bom, agora vamos para a mixagem, né? Que é justamente deixar esse podcast aí mais interessante, soando mais presente, com mais punch. Eu separei aqui no canal da minha voz, vou clicar em FX, 5 plugins que eu geralmente utilizo para fazer podcasts ou até mesmo essa gravação que a gente está fazendo. Eu estou utilizando todos os plugins nativos do Reaper, ok? Para ficar mais fácil e para eu ter certeza que todos vocês vão ter esses plugins. O primeiro é a redução de ruído, né, de volume de fundo, de sujeira de fundo. E a gente vai utilizar para isso o plugin Reaper. Eu não vou mostrar detalhe por detalhe desse plugin, até porque ele é bem complexo. Eu vou mostrar na prática como a gente faz para reduzir o ruído de fundo de uma transmissão. Nem todo mundo tem um super estúdio, então a gente tem ruído, tem vizinho passando, tem carro, tem buzina e muitas vezes a gente quer tentar reduzir isso aí. Então como é que a gente faz? Uma vez que eu estou aqui no Reaper, lembram que eu pedi para vocês gravarem uma partezinha sem voz nenhuma? É justamente essa partezinha que a gente vai utilizar, ok? Eu vou fazer até uma seleção aqui, ó, dessa parte. Vou arrastar um pouquinho para cá para não ter eu apertando a barra de espaço. Massa, só ruído. Bom, aqui no Reaper, onde diz Mode, você vai selecionar Subtract, subtrair, Edit Mode, Precise, a janela pode ser 1024 e o principal ajuste, esse aqui, ó, Automatically Build Noise Profile. Agora, você vai dar play para ele aprender esse ruído. Ok, ele construiu aqui um gráfico que corresponde ao ruído que eu apresentei. Agora eu já desmarco isso aqui, porque eu não quero mais que ele leia,
ok? E ele já fez uma redução de ruído. Vamos dar o play com ele ligado. E o bypass. Então, é a primeira ação que eu faço quando eu estou mixando um podcast. Depois eu vou equalizar minha voz. Para isso, eu vou selecionar o Ria EQ, equalizador padrãozinho do Reaper. Vou fazer uma seleção onde só tem a minha voz. E isso vai variar de voz para voz, ok? Não copiem essas configurações, provavelmente vai dar muito errado, mas vocês podem copiar as intenções que eu vou colocar aqui. Primeira coisa eu vou eliminar frequências que não fazem parte da minha voz. Então, na banda 1, eu vou selecionar um tipo High Pass, vou dar o play e o gráfico vai mostrar justamente onde é que minha voz está soando. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o... Até aqui a gente tem minha voz. Mais para cá, basicamente é ruído e eu vou eliminar isso agora. Eu vou mexer na frequência, onde diz 100 Hz, até eu ter certeza que não está alterando minha voz, mas que eu estou eliminando o resto dos ruídos. Acompanhe o procedimento. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje... Ok, 108. Isso para mim já foi suficiente. Bom, próxima coisa que eu gosto de fazer é adicionar um pouquinho de brilho à voz, para ela aparecer um pouquinho mais. Eu vou utilizar essa banda 4 aqui. Eu quero que ela funcione como um banda, para eu poder adicionar ou retirar apenas a frequência que eu estou selecionando e não daqui para cá ou daqui para cá, certo? E agora eu vou dar play e vou aumentar até eu perceber que a voz está com um pouquinho mais de brilho. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. Perfeito. Vamos ver com a banda e sem a banda. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. Beleza? Já deu um brilhozinho aí. Agora eu vou mexer no grave da minha voz. Eu acho que minha voz chega um pouquinho de grave demais e eu quero acrescentar isso de uma outra forma mais pra frente. Então eu vou achar onde tem o grave da minha voz e vou retirar um pouco. Estamos começando mais um podcast. O gráfico tá mostrando aqui, meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. Então eu vou com essa banda 2. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. Acho a frequência. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. Tirei demais. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. Estamos começando mais um podcast. Para ele não tirar tanta coisa, Mickey Mouse da Disney. Estamos começando mais um podcast. Em relação ao raio de atuação. De hoje é o Mickey Mouse da Disney. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado. Beleza. Agora eu vou achar o meu nariz. Eu tenho muito nariz, minha voz é muito anasalada. E o nariz geralmente está em 2 pontos. Em um ponto mais agudo e na metade da frequência dessa frequência que a gente vai achar agora. Vou explicar na prática. Primeiro eu vou tentar encontrar esse meu nariz. Então eu vou utilizar essa banda 3 aqui. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o... Achei aqui e agora eu vou retirar um pouquinho. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. Estamos começando mais um podcast. E agora eu vou achar a outra parte do meu nariz, que é a metade geralmente dessa frequência. Entre 1300, então vai estar entre 650. Só que acabaram minhas bandas. Então eu vou clicar com direito. Add New Band. Mais ou menos aqui para metade, mas é o ouvido que vai dizer. Vamos fazer o mesmo procedimento. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse... Beleza, a voz agora tá do jeito que eu quero. Sem graves desnecessários, sem um pouquinho da minha região grave. Tirei 2 narizes e adicionei brilho. Vamos ver com e sem o equalizador. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney.
Estamos começando mais um podcast, meu convidado de hoje... Beleza, agora eu quero comprimir, ou seja, controlar um pouco a dinâmica da minha voz. E para isso eu vou usar mais um plugin nativo chamado ReaComp. Vou ativar ele aqui. Também não vou explicar agora todos os parâmetros do compressor, quero ser prático, quero fazer funcionar. Vou selecionar um presetzinho, Stock Modern Vocal, vocal moderno. E ele já fez uma mexida aqui bacana. Não vou explicar aqui todos os parâmetros de um compressor, para isso a gente pode fazer um vídeo dedicado. Eu quero só, de forma prática, que suas mixagens de podcast cheguem para frente, bombem. Para isso, esses presets podem ajudar. Então, agora eu vou colocar para tocar e vou mexer no threshold de uma forma que ele fique abaixo do volume médio da minha voz para que ele possa comprimir. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. Estamos começando mais um podcast. Logo o padrão já é suficiente. A gente nota aqui a quantidade de dB que ele está reduzindo. Fiquem ligados para que não passe de 6 dB. É um padrãozinho. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da... Tá legal, posso até baixar um pouquinho mais se quiser, mas não tem problema. Não gosto dessa configuração desse compressor de aplicar um low pass nem high pass. Então eu vou colocar o low pass no máximo e o high pass no mínimo. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. Eu vou puxar esse threshold um pouquinho mais para baixo. Podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. Beleza. Agora vamos aplicar um de-esser. Justamente é um efeito que faz com que, se você tem uma voz muito agressiva quando você fala o S, ele minimize isso para você. O meu S não é muito agressivo, mas eu gosto de aplicar mesmo assim. Então vou clicar no JS de-esser, tá bom? E vamos para as configurações. Onde diz Target, eu vou aqui no Band Pass, ou seja, ele vai ler uma frequência que eu vou estabelecer aqui. Frequência, mais ou menos 7.500. E basicamente agora a gente vai precisar ajeitar o ratio para ver o quanto de S que ele está reduzindo. E o legal é que quando você tem aqui o monitor e você coloca o monitor on, você vê exatamente o S que está indo embora. Vamos dar a escutada? Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. Estamos começando mais Isso está indo embora. Eu posso mexer aqui ó, no ratio, exagerar bastante. E mexer na frequência até que ele fique basicamente o S. Agora vamos desligar o monitor. Um podcast, meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. Sem. Estamos começando mais um podcast, meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. Estamos começando mais um... Essa parte é opcional e é basicamente realmente se você tem um S muito protuberante. E para terminar, um boosterzinho nos graves, para parecer que eu tenho uma voz um pouquinho mais imponente. Então o plugin é o Bass Manager Booster. Clica aqui, bem fácil de mexer também. Bom, eu gosto de agir de forma mono, afinal é só uma voz. Spread Narrow. A frequência você escolhe qual a frequência grave que você quer. Nesse caso eu gosto de uma frequência mais próxima dos subs, aqui em 78, 74,95, 75. E aí você bota para tocar e aí você vai acrescentando aqui o boost para ver o quanto dessa frequência você quer colocar. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. No máximo. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. Beleza, gostei. Vamos ver com e sem todos os efeitos. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse. Menos nariz e muito mais brilho. Ok, eu tenho uma voz do Mickey que eu vou copiar as configurações dessa aqui, tá? Para não ter que fazer todo o procedimento novamente. Então, uma vez que eu estou aqui na minha janela de efeitos, eu posso apertar Ctrl S e ele vai querer salvar um FX Chain. E agora eu vou chamar isso aqui de Voz Podcast. Muito bem, agora eu vou para a voz do Mickey. Clico em FX. Aqui, ao invés de adicionar um plugin, eu vou clicar em FX Chain. E eu quero aqui, ó, Voice Podcast. Já está aqui. Clico em Add.
tudo agora foi colado na voz do Mickey. Afinal, é a mesma sala, o mesmo ruído, e como sou eu que faço as duas vozes, vamos supor que é a mesma configuração. Caso você esteja realmente com uma outra pessoa, você vai ter que fazer esse procedimento para a voz da outra pessoa. Claro que o ruído você pode copiar, alguns plugins você pode copiar, mas a equalização, por exemplo, não vai ser a mesma coisa. O compressor talvez não também, ele pode falar mais forte no microfone. Então vamos ver até agora como a gente tem aqui essa conversa. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. É um prazer estar falando com você, cara. O prazer é todo meu. Tamo junto. Ok, você pode, se quiser, nessa altura do campeonato, dar uma olhada nos volumes das duas vozes. Então eu vou fazer uma seleção aqui, ó, onde tem um ping-pongzinho deles. E vamos Hoje lá. é o Mickey Mouse da Disney. É um prazer estar falando com você, cara. O prazer é todo meu. Tamo junto. Hoje é o Mickey Mouse da Disney. É um prazer estar falando com você, cara. O prazer é todo meu. Tamo junto. Hoje é o Mickey Mouse da Disney. É um prazer estar falando... Ok, baixei um pouquinho o volume do Mickey e estou satisfeito com isso aí. Massa. Agora eu vou atrás de um backing track, né? Uma musiquinha de fundo. Alguns podcasts têm. Ó, vou adicionar nesse canal aqui, que tá vazio, chamado BT. Legal, antes de você adicionar, você tirar o modo Ripple, ok? Deixar Disable, tá? E vou inserir aqui essa música aqui, Crimson Fly, que não tem proteção de direitos autorais nem nada. Ela já está enorme, né? Então vou fazer um corte mais ou menos por aqui, apertar S e apagar. Ela já vem bem masterizada, então o volume já está bem alto. Eu vou ter que escutar e baixar esse volume até com que eu consiga escutar as vozes. E eu vou mostrar duas formas de vocês interagirem com o backing track. Uma de uma forma mais simples e outra de uma maneira muito legal. Primeiro vamos achar um volume para essa backing track. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. É um prazer estar falando com você, cara. O prazer é todo meu. Tamo junto. Ok, menos 20, funcionou bem. Se você quiser fazer um fade in, um aumento de volume, na verdade, no começo e no final, a gente já resolveria o backtrack de uma forma mais simples. Eu vou apertar V para o controle aqui de volume. Vou fazer uma seleção até um pouquinho antes e aumentar esse volume aqui, ó. Vamos ver se ficou legal. Estamos começando mais um podcast. Show de bola. Ele começou com menos 15, depois ele foi para 20. Vocês nem perceberam a diferença. E aqui a gente pode fazer a mesma coisa, ó. E vou aqui, ó, aumentar 5 dB também. Vamos ver como é que fica. Prazer é todo meu. Tamo junto. Eu posso, se quiser, não fazer um aumento tão brusco. Clico e dou uma mexida para cá. Prazer é todo meu. Tamo junto. E aqui eu faço um fade. Tamo junto. Massa. Agora eu quero uma forma mais bacana ainda de colocar esse backing track. Eu quero deixar ele mais alto sempre, mas toda vez que tiver voz, ele baixa rapidinho e depois aumenta quando não tem ninguém falando. É um efeito de rádio muito comum. Então, como é que a gente vai fazer? Vou clicar duas vezes aqui na faixa da automação e apertar Del, que agora eu não tenho mais nenhuma automação de voz, ok? Eu vou aqui no mixer, só porque eu gosto de mexer por aqui mesmo. Eu quero colocar um volume que agrida um pouco a voz. Vamos tentar menos 11. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. É um prazer estar falando com... Eu já acho que ficou alto demais, mas eu fiz isso de propósito para a gente conseguir fazer esse efeito. Como é que a gente vai fazer? Seguinte, eu vou adicionar uma cópia do canal Tiziano, clicando e arrastando para o canal Backing Track, e vou adicionar uma cópia do canal do Mickey, clicando e arrastando para o canal Backing Track. Então agora tem voz do Tiziano saindo nas caixas de som e também no Backing Track que está saindo nas caixas de som, ou seja, tem muito volume aí. Só que na saída, ó, veja bem, na saída do canal Tiziano, essa cópia que está indo para o canal Backing Track, eu não quero que vá nas caixas de som, nas saídas que a gente está escutando. Eu quero que ele vá para um canal escondido, um canal auxiliar, 3 e 4. E o Mickey é a mesma coisa. Vou clicar aqui, e onde diz 1 e 2, 3 e 4. Show de bola. Então, a gente não escuta essa voz dobrada porque está escondida no canal Backing Track, no canal auxiliar 3 e 4. Aqui, no canal Backing Track, eu vou abrir um compressorzinho. O mesmo Rear Comp, que a gente utilizou quando estava mixando a voz.
Aqui onde diz Detector Input, eu não quero a saída Master, eu quero o auxiliar Left e Right, que é justamente o canal 3 e 4, tá? E eu vou mexer em algumas configuraçõezinhas aqui. Ratio, vou aumentar bastante esse ratio aí, que eu quero que ele baixe bem esse volume, tá? Só vai ser testando, tá, gente? Um ataque no mínimo, ou seja, assim que a voz entrar, eu quero que ele já baixe esse volume. E agora eu vou mexer no threshold. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. É um prazer estar falando com você, cara. O prazer é todo meu. Tamo junto. Você ajusta o threshold o quanto você quiser, mas com isso a gente já garante que independente do volume do backing track, quando tiver voz, ele vai abaixar o volume. E para finalizar, eu vou acrescentar um reverbzinho nas vozes, reverb de sala. Eu não quero nada ecoando, porque não é esse tratamento que a gente faz no podcast. Mas aqui eu criei um canal Room Verb e aqui eu acrescentei o Reverbate, também do Reaper, padrãozão, tá? Vou adicionar um presetzinho também, pra gente não se estressar muito. Sync Discrete Room. Não quero escutar nada do som original nesse canal. Quero escutar 100% do reverb. Eu não vou mexer em nada disso aqui. O canal Tiziano, vou enviar uma cópia, clicando aqui no Root e arrastando até o Room Verb. Vou diminuir completamente o volume e vou adicionando até ficar satisfeito. Eu vou até agora selecionar uma região onde só tem a minha voz, para não perder tempo. E vamos lá. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. Sem Estamos efeito. começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Com Mouse da efeito. Disney. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Ok. Mickey Mouse da Disney. É só um cheirinho, mas eu gostei. Vou clicar e arrastar para copiar para o Mickey também o mesmo efeito. E aí, para a gente deixar essa mixagem bem alta, a gente pode ir no canal Master, que está aqui. Clica em FX. Vamos adicionar um limiter. Vai ser também um limiter nativo, JS Master Limiter. E aqui é bem fácil de mexer. Você vai diminuir o threshold até com que a quantidade de redução não passe de 6 dB ou o som não comece a ficar estragado. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. Acho que ficou legal. Olha o antes e o depois. A gente conseguiu aumentar 19 dBs. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado Antes. de hoje é o Mickey Mouse da Disney. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje. Depois. E se eu puder recomendar um pluginzinho legal que você pode adicionar nas vozes para elas ficar bem turbinadas, esse é um plugin da Waves, ok? Eu colocaria ele, se vocês puderem adquirir, depois do Reacomp, do compressor. Eu adicionaria um CLA 76 Mono, esse aqui. Colocarei ele aqui. E ele é desses plugins especiais que não são muitos parâmetros e basicamente só em você colocar ele já está pronto. Vamos dar uma escutada enquanto ele empurra essa voz para frente. Basicamente só em colocar. Selecionar aqui. Estamos começando mais um podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. Estamos Eu vou aumentar começando aqui um mais um pouquinho. podcast. Meu convidado de hoje é o Mickey Mouse da Disney. Estamos começando mais um Ele podcast. chega para frente a voz. Gosto muito de utilizar isso quando eu estou mexendo com locuções. O CLA 76 sempre está presente. Beleza, gente? Esse foi um longo vídeo, mas eu acho que a gente tentou abarcar várias possibilidades ou sugestões, né, de técnicas para você mixar um podcast. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, que toda semana tem vídeo novo sobre a melhor DAW do mundo.